Olá, prazer em encontrá-los. Para dar sequência agora na matéria de ética e estatuto da advocacia, vamos ter aqui 3 encontros, 3 blocos, 3 grandes blocos para tratar da matéria de ética e estatuto da advocacia. Principal matéria aqui para a primeira fase, não tenha dúvida disso. Bom, antes de começar a discutir com vocês a respeito da matéria de ética, muitos me perguntam, Alisson, mas no reta final, conseguimos fechar todos os pontos da prova que eu vou visar aqui para a prova? Claro que não conseguimos fechar todos os tópicos que vocês vão encontrar para a prova. Mas eu aproveito justamente os outros eventos para complementar informações. Então, alguns pontos que eu vou discutir com vocês agora, eu não vou tratar no Dominando Ética. Ou seja, se você vai assistir agora a aula do reta final, você precisa participar também do Dominando Ética, que eu vou colocar outros pontos. Além de rever alguns tópicos da matéria, eu vou colocar informações sobre órgãos da OAB, que é aquele ponto mais complicado que ninguém gosta de estudar e que cai na prova. Eu vou colocar informações sobre infrações e sanções disciplinares, entre outros que eu vou destacar no dia do Dominando Ética. Então, a aula do reta final, na verdade, você vai complementar com informações do Dominando Ética, já está sendo divulgado, no próximo dia 9 de março, a partir das 2 horas da tarde, conto aí com a participação de todos vocês. Bom, para abrir a nossa discussão, lembramos que eu vou buscar informações dos 3 diplomas, no Estatuto da Advocacia, no Código de Ética e Disciplina e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Então, Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Regulamento Geral. São os 3 diplomas que encontramos na prova. Para abrir a nossa conversa, abrimos logo o Estatuto e o Regulamento no artigo 1º para falar sobre atividades privativas de advocacia. Primeiro ponto que eu vou recordar com vocês. Vamos na tela. Atividades privativas de advocacia. Atividades privativas de advocacia. Quando estudamos as atividades privativas de advocacia, eu costumo colocar 3 tópicos aqui no quadro. 3 tópicos que vão conduzir esse primeiro item, esse primeiro tema que eu vou estudar com você. 3 tópicos. Primeiro, a chamada assessoria e consultoria na área jurídica. Assessoria e consultoria na área jurídica. Assessoria e consultoria na área jurídica. Segundo, visar atos constitutivos de pessoas jurídicas. Assessoria e consultoria na área jurídica. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. E, por fim, postular em juízo. Postular em juízo. Então, atividades privativas de advocacia, assessoria e consultoria na área jurídica, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas e postular em juízo. Muito bem. O primeiro ponto, aqueles que já estaram com a gente sabem, o primeiro ponto que eu gosto de destacar nesse item da matéria, eu peço sempre para você grifar a palavrinha privativas. Eu peço para você pega uma caneta vermelha, laranja, verde, da cor que você tenha para chamar a atenção no seu caderno. Eu peço sempre, circule, grife a palavrinha privativas, do jeito que eu vou colocar aqui no quadro. Grifamos a palavra privativas. Por que eu peço para grifar a palavra privativas? Vamos conversar um pouco. Bom, aqueles que já prestaram alguma vez exame de ordem, aqueles que já fizeram o nosso simulado, que verificaram questões de exames anteriores, vocês verificaram que nas questões de ética, a maior parte das questões encontramos com o personagem um advogado. Na maior parte das questões é um advogado. Então, o advogado A, o advogado B, o advogado C, na maior parte das questões. O que o examinador faz? Muitas vezes, na última questão da matéria, ele coloca um personagem que não é um advogado no enunciado. Então, o enunciado coloca que o sujeito, por exemplo, é um estagiário, um bacharel em direito, que é um administrador de empresas, um economista, seja o que for, mas o sujeito não é um advogado. Só que você já veio no embalo. O advogado Caio, Tício, Túlio, Célio. Então, você nem percebeu que o sujeito não é um advogado. Por que eu peço para você grifar essa palavra privativas? Para que fique claro, no dia da prova, o personagem que aparece no enunciado, ele não é um advogado. Se ele praticar qualquer uma dessas atividades que colocamos no caderno,
Se ele praticar qualquer uma dessas atividades, é considerado exercício ilegal da profissão. Vamos na tela. Então, grifamos a palavra privativas, que é justamente para lembrar isso. O sujeito não é um advogado, praticou qualquer uma dessas atividades, isso é considerado exercício ilegal da profissão. Exercício ilegal da profissão. Mas pode aparecer nas questões de ética? Isso pode, porque tem previsão no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Os atos praticados por esse sujeito são considerados nulos. Atos nulos. Os atos praticados por esse sujeito são considerados nulos. Muito bem. Então, feita essa primeira observação, primeira coisa que você tem que tomar cuidado é se o sujeito é um advogado ou não. Feita essa primeira observação, Alisson, ele é um advogado. Ótimo. Entramos no primeiro item. Assessoria e consultoria na área jurídica. Assessoria e consultoria na área jurídica. O que temos que relembrar por aqui? Simples. Quando falamos em assessoria ou consultoria na área jurídica, lembramos da atuação extrajudicial do advogado. Assessoria e consultoria na área jurídica, você lembra a atuação extrajudicial do advogado. Lembra disso? Atuação extrajudicial, eu falo que é aquele advogado que atua de uma forma preventiva. Atuação extrajudicial, atuação preventiva do advogado. Como assim atuação extrajudicial, atuação preventiva? É aquele advogado que atua tentando evitar conflitos. Atuação preventiva, ele tenta evitar conflitos. Nem sempre isso é possível, concordo, mas diante de um conflito instaurado, muitas vezes ele busca o quê? Alternativas ao Poder Judiciário. Temos hoje alternativas ao Judiciário? Temos arbitragem, mediação, são alternativas ao Poder Judiciário. Nesse primeiro item, isso não é suficiente só para a prova. Isso já foi suficiente. Só que de um tempo para cá, eu preciso complementar informações. Hoje, nesse primeiro ponto, além da assessoria e da consultoria, você abre o leque e completamos com outras informações. Temos que falar aqui em gerência jurídica. Temos que falar em diretoria jurídica. Gerência jurídica, diretoria jurídica. Aí eu pergunto sempre, para que você seja um gerente jurídico, para que você seja um diretor jurídico, é necessário ser um advogado, sim ou não? Sim. Sim. Gerência jurídica, diretoria jurídica também são atividades privativas de advocacia. Então, nesse primeiro item, você completa assessoria jurídica, consultoria jurídica, gerência jurídica, diretoria jurídica, são atividades privativas de um advogado. Para que você seja um diretor jurídico, para que você seja um gerente jurídico, você precisa ser um advogado. Você precisa ser um advogado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, precisa ser advogado. Para que você seja advogado, você precisa estar inscrito no OAB. Tá? Você precisa estar inscrito no OAB como advogado, inscrito no OAB nos quadros de advogados. Tá bom? Muito bem. Segundo item, então, colocamos a primeira informação, assessoria e consultoria, diretoria e gerência jurídica. Segundo, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Para você lembrar onde que estamos pisando. Quando falamos em visar atos e contratos constitutivos, geralmente você lembra de um contrato social de uma empresa. Sim, de um contrato social de uma empresa, você tem razão. Antes que um contrato social seja registrado, no órgão competente, na junta comercial, por exemplo, ele precisa passar por um advogado. Ele tem que passar por um advogado. O que o advogado faz nesse caso? O advogado ele vai analisar não só a forma do documento está de acordo com a lei, mas o conteúdo. Ele vai tentar evitar prejuízos futuros. Então, verificar a forma, o conteúdo, se está de acordo com a lei, para evitar prejuízos futuros, principalmente no caso de uma dissolução de sociedade. Então, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas é uma atividade privativa de um advogado, sim.
Alisson, mas na falta do advogado, o contador pode assinar? O contador pode na falta? Não, porque é uma atividade privativa de um advogado. Ok? Temos exceções por aqui? Temos. Destaca no caderno, muda a cor da caneta. Cuidado se a questão falar em microempresas e empresas de pequeno porte. As chamadas MEs e EPPs. Microempresas e empresas de pequeno porte dispensam a assinatura do advogado. Microempresas e empresas de pequeno porte dispensam a assinatura do advogado. Dispensam a assinatura do advogado. Então, guarda, visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica é uma atividade privativa de um advogado. Microempresa e empresa de pequeno porte, temos que colocar aqui um X bem grande, dispensa a assinatura do advogado. Vamos conversar. Eu sempre falo, se a OAB tem uma regra geral e tem uma exceção, provavelmente ela colocaria a questão aonde? Na exceção. Essas informações que eu destaquei em vermelho aqui na tela, que eu pedi para você chamar atenção também no seu caderno, isso foi de propósito. Como eu sempre falo, tudo aquele propósito para você fixar a matéria. E acredita que funciona. O que eu destaquei em vermelho foram as últimas questões que encontramos nesse ponto da matéria. As últimas questões, o pessoal fala, Alisson, como é que cai na prova? As últimas questões foi o que eu destaquei aqui em vermelho. Tá bom? A historinha do exercício legal da profissão, da diretoria jurídica, das exceções quando falamos em atos e contratos constitutivos. No último exame, encontramos uma questão por aqui? Encontramos. Aliás, não pegou ninguém de surpresa, todos que estudaram com a gente no curso passado, essa questão estava destacada de laranja no caderno. Estava no terceiro item, postular em juízo. Postular em juízo. Sempre que estudamos, sempre que relembramos informações aqui sobre a postulação em juízo, eu falo, olha, não é tão comum aparecer na prova uma questão diretamente aqui na postulação em juízo. Geralmente ela está envolvida no enunciado, mas a questão direta em postular em juízo, isso não é tão comum. E quando eu falo isso, muita gente vira para mim e fala, Alisson, mas eu sei por que isso não é comum de aparecer. Porque isso é um tanto quanto óbvio. Todos aqui, pessoal que acompanha também nas unidades, acompanha online, todos concluíram ou estão para concluir 5 anos de um curso de direito? Sim. Todo mundo sabe que postular em juízo é uma atividade privativa de um advogado. Então, por que eles vão perguntar isso se todo mundo sabe? Porque por aqui temos algumas exceções. Aqui temos algumas hipóteses que dispensamos o advogado. Temos algumas hipóteses que dispensam o advogado. E é o que eu falei para você agora há pouco. Se a OAB tem uma regra geral e tem uma exceção, provavelmente a questão aparece na exceção, como estava no último exame. Então, para ganhar espaço no quadro, vamos lá, vou trabalhar aqui em postular em juízo, limpa a tela, postular em juízo, postulação em juízo. Muito bem. Hipótese que temos a dispensa do advogado na postulação em juízo. Hipótese que temos a dispensa do advogado quando falamos em postular em juízo. Em termos de exame de ordem, que é o que interessa para você agora, eu gosto de destacar 3 hipóteses. Primeira hipótese, habeas corpus. Habeas corpus. Segundo, justiça do trabalho. E terceiro, juizado especial. 3 hipóteses eu gosto de destacar por aqui. Habeas corpus, justiça do trabalho e juizado especial. Comentamos então a respeito da primeira hipótese. Habeas corpus. Vamos falar um pouco em habeas corpus. Bom, como eu disse, aqueles que estudaram no curso passado com a gente, eu bati muito na questão de habeas corpus, de HC. Você vai lembrar disso. Por quê? Eu falei, olha, habeas corpus dispensa o advogado? Dispensa. Não é exigido um advogado para impetrar no habeas corpus, para ingressar com o HC. Isso está manjado, todo mundo sabe disso da faculdade. Todo mundo conhece essa informação na faculdade. E por que eu fiz essa aposta no exame passado? Eu fiz essa aposta porque eu comentei o seguinte, eu acho que vocês nunca ouviram falar tanto no noticiário, no jornal, no rádio, na televisão, em habeas corpus, como vocês ouviram no ano passado. Eu falei assim, olha, isso está batendo muito na mídia.
Isso está batendo um mito na mídia. Eu acho que você nunca ouviu falar tanto habeas corpus, como quem elabora as questões da sua prova também está vendo isso. E, de fato, é uma dispensa do advogado e a questão estava na prova. Infelizmente, a questão ela não foi bem formulada, ela ficou uma questão confusa, mas a questão ela passeava por aqui. Agora, dá para tentar complicar a questão? Dá para tentar, que foi do jeito que eles colocaram. Por exemplo, habeas corpus dispensa o advogado? Dispensa. Mandado de segurança dispensa o advogado? Não. Mandado de segurança exige advogado. Exige advogado. Habeas data exige advogado? Exige advogado. Mandado de injunção exige advogado? Exige advogado. A dispensa está em HC, em habeas corpus. Em habeas corpus. Presta atenção, como eu sempre falo, não é porque estava no último exame que não pode voltar no seu, tá bom? A questão pode voltar no seu exame sim, tá bom? Segunda hipótese que temos aqui é a dispensa, segunda exceção que eu gosto de destacar quando falamos em postular em juízo, a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho dispensa o advogado? Dispensa. Dispensa. Mas isso foi inovação das normas da OAB, inovação do Estatuto da Advocacia? Não, isso não foi inovação aqui do Estatuto da Advocacia. O Estatuto simplesmente entrou em conformidade com as normas trabalhistas. Para que isso seja alterado, tem que alterar a CLT, alterar aqui a matéria trabalhista que vocês conhecem, que vocês gostam, tá bom? Justiça do Trabalho dispensa o advogado? Dispensa. O que você tem que destacar por aqui? Que dentro dessa exceção, temos uma exceção. Exceção da exceção. Tudo de bom para aparecer na sua prova. Exceção da exceção. Vamos na tela, recorda comigo. Então, Justiça do Trabalho dispensa o advogado? Dispensa. Cuidado se a questão colocar aquelas 3 letrinhas. Tribunal Superior do Trabalho. Se vocês encontrarem Tribunal Superior do Trabalho, recurso no TST... Todo mundo sabe, falamos de algo um tanto quanto técnico. Nesse caso, é exigida a presença do advogado. Então, preste atenção. Justiça do Trabalho dispensa o advogado? Dispensa. Tribunal Superior do Trabalho, precisamos do advogado na questão. TST, precisamos do advogado. Vocês, com certeza, com a equipe de trabalho, vocês se aprofundam na matéria quando vocês trabalham com o jus postulandi. Então, o Leone, o Marquinhos, eles com certeza eles se aprofundam por aqui. Eles trazem uma súmula do STF, súmula 425 do TST, súmula 425 do TST, que trata do jus postulandi. Mas, para a matéria de ética, isso seria suficiente. E a terceira hipótese que destacamos, primeiro, habeas corpus, segundo, Justiça do Trabalho, terceiro, juizado especial. Juizado especial. Bom, a regrinha do juizado especial que eu vou colocar aqui, eu estou trabalhando com juizados estaduais. Juizados estaduais, qual é a lei mesmo? Vamos lá. Isso, guarda Lei 9.099 de 95. Juizados estaduais. Temos aqui a dispensa do advogado, temos ou não temos? Temos a dispensa do advogado, só que aqui temos que completar. Então, temos a dispensa do advogado, você completa. Em causas até 20 salários mínimos, ou ainda, desde que não seja necessário ingressar com recurso. Então, juizado especial, Lei 9.099 de 95, juizados estaduais. Temos a dispensa do advogado, como colocamos, dispensa do advogado em causas até 20 salários mínimos, ou ainda, desde que não seja necessário, ingressar com recurso. Passou de 20 salários ou a questão fala em recurso, precisamos colocar o advogado na questão. Passou de 20 salários ou a questão fala em recurso, precisamos colocar o advogado na questão. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Então, lembramos dessa forma, o primeiro ponto, atividades privativas de advocacia. Abrimos o seu caderno, colocamos lá aquele item que você destacou, verificar se o sujeito é um advogado. Não é um advogado praticou uma dessas atividades, exercício legal da profissão. Ótimo. Em cada item, colocamos aqui algumas observações, algumas informações. Na assessoria e na consultoria, em visaratos e contratos constitutivos e na postulação em juízo. Tá bom? Responde para mim. Então, e no GCRIM? Juizado Especial Criminal, o GCRIM, exige advogado ou não exige?
Exige. O Juizado Especial Criminal, o GCRIM, exige advogado. GCRIM exige advogado. Tudo bem? Para encerrar esse ponto na matéria, encerra aqui a nossa revisão. Observação final. Exercício efetivo da advocacia. Observaçãozinha final desse ponto. Exercício efetivo da advocacia. Exercício efetivo da advocacia. O que é o exercício efetivo da advocacia? O que quer dizer exercício efetivo da advocacia? Para quem está anotando, anote o seguinte. O exercício efetivo da advocacia, se dá com a prática. O exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano. O exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano. 5 atividades privativas no decorrer do ano. Anotamos? Grifamos? Ok. Vamos entender. Então, o que isso quer dizer? Alisson, mas eu não pratiquei 5 atividades privativas durante o ano. Eu não sou um advogado? É um advogado ou não é? Claro, você não está inscrito na OAB como advogado, então você é um advogado, mesmo que você não tenha praticado 5 atividades privativas no decorrer do ano. Ah, então eu já sei. Eu sou um advogado, mas eu não exerço efetivamente a advocacia? Isso mesmo. Se você não praticar pelo menos 5 atividades privativas durante o ano, você é um advogado, mas você não exerce efetivamente a advocacia. Então, qual seria a finalidade prática disso? Se eu continuo sendo advogado? A finalidade prática? Concurso público. Temos alguns concursos, lembra? Que vocês prestam durante a carreira profissional de vocês, que estabelecem no edital como requisito exercer efetivamente a advocacia por determinado período. Aí eu falo que muitos bateram no OAB e perguntaram, OAB, o que é isso aqui, ó? Que consta no edital do concurso que eu pretendo prestar? Exercer efetivamente a advocacia por 3 anos, por exemplo. A OAB foi no artigo 5º do Regulamento Geral e colocou o que você acabou de anotar. O exercício efetivo está com a prática de 5 atividades privativas durante o ano. Você comprova através de documentos, através de certidões, que vão atestar aqui o exercício da advocacia. Simples. Esse foi o primeiro ponto que eu selecionei para buscar informações para a sua prova. Segundo ponto que você vai recordar comigo, falar um pouquinho sobre mandato judicial. Mandato judicial. Quando falamos em mandato judicial, falamos basicamente na procuração. Procuração. Então, colocar na tela, vamos lá. Segundo ponto que eu vou discutir com vocês, mandato judicial. Como falamos? Quando falamos aqui, quando estudamos mandato judicial, você lembra da procuração. Procuração. O que é a procuração? A procuração é um instrumento do mandato. A procuração é um instrumento do mandato. Muito bem. Isso que eu vou falar, logicamente, você não tem nem que anotar. Eu falo que é só para abrir aqui a nossa conversa, abrir a nossa discussão, para você verificar onde que vamos entrar aqui pelos próximos minutos. O que é a procuração, hein? Visualiza isso que fica muito mais fácil. A procuração é aquele documento, isso não tem que anotar, é aquele documento que o cliente assina, onde ele confere poderes para você representá-lo em juízo ou fora. Então, o documento que o cliente assina, onde ele confere poderes para o advogado representá-lo em juízo ou fora. Isso que é a procuração. Todos sabem, todo mundo sabe que para você atuar em nome de uma terceira pessoa, você precisa estar munido de uma procuração. Sim, você precisa estar munido de uma procuração. É onde iremos pisar. Encontramos questões por aqui. Bom, como que a questão começa a aparecer na sua prova, nesse ponto da matéria? O examinador coloca aquela historinha, que é que você encontra, aquela historinha, aquele enunciado enorme, que determinado advogado distribui uma ação, mas por algum motivo não apresentou a procuração logo no início do processo. Logo na distribuição, o advogado não apresentou a procuração.
Podemos apresentar a procuração depois? Podemos ou não podemos? Podemos ir até quantos dias? 15 dias. Cuidado. Não juntamos a procuração na distribuição da ação, podemos apresentar a procuração em até 15 dias. Podemos apresentar a procuração em até 15 dias. Não juntamos a procuração em 15 dias. Podemos prorrogar esse prazo? Sim. Podemos prorrogar esse prazo por mais 15 dias. Então, o advogado tem 15 dias para apresentar a procuração. Por algum motivo urgente não apresentamos, podemos prorrogar esse prazo por mais 15 dias. 15 mais 15, 30 dias. Não juntamos a procuração, os atos praticados são considerados nulos. 15 mais 15, 30 dias, não juntamos a procuração, os atos praticados são considerados nulos. Os atos são considerados nulos. Vamos lá. Bom, eu sempre falo, verificar exames anteriores que é para você ter a noção exata de como é que você encontra as questões na sua prova. Nas questões de procuração, o examinador ele tem dois caminhos. Ou a questão aparece em subestabelecimento da procuração, ou a questão aparece em renúncia e revogação. Subestabelecimento, renúncia ou revogação. Subestabelecimento, renúncia ou revogação. Por que a questão aparece nesses dois caminhos? Porque não tem como fugir disso. Não dá para fugir disso, tá bom? Então é justamente aqui que eu vou relembrar informações com vocês. Começamos com o subestabelecimento. Então vamos montar a nossa tabela. Subestabelecimento da procuração. Os subs, né? Subestabelecimento da procuração. Aqui eu monto uma tabela e fica fácil de você acertar qualquer questão de subestabelecimento com base nessa tabela. Hoje todo mundo conhece o subestabelecimento, como também conhecemos duas espécies de subestabelecimento, duas formas de subestabelecimento. Temos o chamado subestabelecimento o quê? Com reserva de poderes e o subestabelecimento sem reserva de poderes. Então, duas formas, duas espécies de subestabelecimento. Subestabelecimento com reserva de poderes e subestabelecimento sem reserva de poderes. Preciso recordar com vocês informações em cada uma dessas formas de subestabelecimento. Começamos com a primeira coluna no subestabelecimento com reserva de poderes. No subestabelecimento com reserva de poderes, o enunciado vai colocar, basicamente, que um advogado vai subestabelecer a procuração a outro advogado. É claro que eles vão dar nomes aos advogados e por aí vai, né? O advogado Tício subestabelece com reserva de poderes o advogado Mévio e por aí vai. Então, o advogado subestabelece a procuração com reserva de poderes a outro advogado. O que você precisa guardar por aqui é o seguinte. O advogado que subestabelece com reserva de poderes, esse aqui, o subestabelecente com reserva de poderes, ele vai continuar no processo. O advogado que subestabelece com reserva de poderes continua no processo. O subestabelecente com reserva de poderes continua no processo. Do jeito que ilustramos aqui no quadro. E no subestabelecimento sem reserva de poderes, como é que vai ser a questão? A mesma coisa. Um advogado resolve subestabelecer a procuração a outro advogado. Só que, nesse caso, o subestabelecente, esse que eu circulei com a caneta verde, o advogado que vai subestabelecer sem reserva de poderes, o que ele vai fazer? Ele vai sair do processo. Com reserva continua, sem reserva sai. Com continua, sem sai. O subestabelecente sem reserva de poderes vai sair do processo. Eu falo que é muito fácil você associar isso daqui. Com continua, sem sai. Agora, vamos conversar um pouquinho e já iremos voltar para a tela.
Não vai ser, logicamente, essa a questão da prova. Isso só vai ilustrar o enunciado para você ter uma ideia onde você está pisando. Subestabelecimento com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Aqueles que já estudaram com a gente sabem. Eu costumo colocar sempre que a GV trabalha com questões multidisciplinares. Multidisciplinares. E isso, ninguém pode negar, eles sabem elaborar questões multidisciplinares. O que quer dizer questões multidisciplinares? Como falamos, em uma determinada matéria, eles exploram informações de outras matérias na questão. Isso fica interessante, isso afasta aqui a decoreba. Ou encontramos questões multidisciplinares, ou, dentro da mesma matéria, vários pontos são cobrados na mesma questão. Isso fica interessante. O melhor exemplo que eu coloco aqui, numa questão de procuração, informações de honorários. Então, a questão vem tratando de procuração, de subestabelecimento da procuração, e o examinador coloca informações de honorários, que é o terceiro ponto que mais aparece na sua prova. Tudo bem? Bom, honorários no subestabelecimento com reserva de poderes. Acompanha no quadro comigo. Honorários no subestabelecimento com reserva de poderes. O que você precisa guardar por aqui é o seguinte: o advogado subestabelecido com reserva de poderes, esse que eu circulei com a caneta preta. O advogado subestabelecido com reserva, esse aqui que eu estou apontando com a flecha agora preta. O advogado subestabelecido com reserva de poderes somente recebe seus honorários com a autorização, com o aval do subestabelecente. O advogado subestabelecido com reserva de poderes somente recebe seus honorários com autorização, com o aval do subestabelecente. Com o aval do subestabelecente. Vamos conversar um pouco? Quando eu coloco isso, tem gente que vira para mim e fala assim: Alisson, mas quando cai na prova é tão difícil. Não é difícil, não é. O examinador ele coloca aqui em outras palavras. Por exemplo, o advogado subestabelecido com reserva de poderes, ele pode ir cobrar os honorários diretamente do cliente? Ele pode receber seus honorários diretamente do cliente? Não, porque ele depende da autorização de quem? Do subestabelecente. Ele não pode cobrar os honorários diretamente do cliente, porque ele depende da autorização do subestabelecente. Agora, olha como a questão começa a ficar fácil, como você começa a eliminar qualquer questão em subestabelecimento. Vamos na tela. O enunciado fala em honorários no subestabelecimento sem reserva de poderes. Honorários no subestabelecimento sem reserva de poderes. Muito bem. O subestabelecido sem reserva de poderes, esse que eu circulei com a caneta preta, para receber os honorários, ele vai depender da autorização do subestabelecente? Olha aqui, o subestabelecente saiu do processo. Ele vai depender da autorização do subestabelecente aqui? Não tem o menor cabimento. Como é que eu vou depender da autorização de um advogado que já saiu do processo para receber meus honorários? Não tem o menor cabimento. Então, no subestabelecimento sem reserva de poderes, os honorários devem ser calculados de forma proporcional. No subestabelecimento sem reserva de poderes, os honorários devem ser calculados de forma proporcional. Completa. Proporcional, eu exemplifico aqui, ao tempo. Proporcional ao trabalho de cada um dos advogados. Então, no subestabelecimento sem reserva de poderes, os honorários devem ser calculados de forma proporcional. Proporcional ao tempo, proporcional ao trabalho de cada um dos advogados. Muito bem. Então, estamos passeando aqui em uma questão de subestabelecimento com e sem reserva de poderes. A última linha da tabela, para você fechar qualquer questão de subestabelecimento que pode aparecer na prova, a última linha, em qual espécie de subestabelecimento, no com ou no sem reserva de poderes, precisamos comunicar ao cliente. Eu coloco de um jeito que você nunca mais vai esquecer, e essa é a minha intenção, que você nunca mais esqueça, ou pelo menos até o dia do seu exame. Vamos na tela. Em qual espécie de subestabelecimento temos que comunicar ao cliente? É a última linha da tabela que montamos por aqui.
Como já ficou claro, sempre que possível eu coloco o exemplo, que eu acho que fica fácil de você guardar, e sempre que possível eu coloco você no exemplo, que daí você nunca mais esquece. Tudo bem? Então, vamos colocar você no exemplo. Olha aqui, você. Está aqui, ó, você na questão. No subestabelecimento com reserva de poderes. Presta atenção aqui em você. Presta atenção no advogado que o cliente teve a consulta pessoal. O cliente teve a consulta pessoal com você. Ó. Você vai subestabelecer, mas você vai continuar no processo. Presta atenção no advogado que o cliente passou informações sigilosas. O cliente passou informações sigilosas para você. Você vai subestabelecer, mas vai continuar no processo. Presta atenção no advogado que o cliente confia. O cliente confia em você. E você vai continuar no processo. Se o cliente confia em você e você vai continuar no processo, você tem que comunicar ao cliente? Claro que não. Por que eu não preciso comunicar o cliente por aqui? Porque o cliente confia em você e você vai continuar no processo. Agora, olha você do outro lado, ó, no subestabelecimento sem reserva de poderes. Presta atenção no advogado que o cliente confia. O cliente confia em você. Você vai subestabelecer sem reserva de poderes, você vai sair do processo. Se o cliente confia em você e você vai sair do processo, você tem que comunicar ao cliente, tem ou não tem? Claro que sim. Claro que sim. O cliente confia em você e você vai sair do processo. Se você vai sair do processo, você tem que comunicar o cliente. Você tem que comunicar o cliente. Então, preste atenção nessa tela que acabamos de montar. Qualquer questão de subestabelecimento, a resposta está no seu caderno. Qualquer questão de subestabelecimento, e isso aparece na prova, a questão está por aí. Então, é necessário comunicar o cliente em qual espécie de subestabelecimento? No subestabelecimento? Pessoal, está tudo bem com vocês? Vamos lá, o pessoal está em ritmo de carnaval ainda. Vamos lá, vocês estão bem? Vamos lá. Em qual... Olha aqui no quadro, por favor, na tela de novo. Vamos lá. Olha aqui na tela. Em qual espécie de subestabelecimento temos que comunicar o cliente? Tudo bem, porque eu perguntei, sem reserva de poderes. É necessário comunicar o cliente no subestabelecimento sem reserva de poderes. Porque, do jeito que eu coloquei, o cliente confia em você e você vai sair do processo. Já que você vai sair, você tem que comunicar ao cliente. Vamos lá. A colega perguntou, então, presta atenção nessa tela que é importante. Tá bom? Vamos lá, não me assusta não para a prova, hein? Volta aqui, vocês me assustaram um pouco agora. Volta aqui. A colega perguntou, mas qual o prazo? Então, a lei não coloca prazo para você informar o cliente no subestabelecimento. A única coisa é que você vai no subestabelecimento sem reserva de poderes, comunicar o cliente antes de subestabelecer. Tá? Então, a lei não coloca aqui um prazo. Quantos dias eu tenho que comunicar? Não. Não. A lei simplesmente coloca que você tem que comunicar antes de subestabelecer. Primeiro você comunica o cliente para depois subestabelecer sem reserva de poderes. Não faça o inverso, senão você responde um processo no AB por conta disso. Tá? Não vai fazer o contrário, que aí não tem o menor cabimento. Ficou claro por aqui? O pessoal que está acompanhando, tudo bem? O pessoal que acompanha nas unidades, acompanha online. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu prometo que assim que possível eu retorno. Tá bom? Vamos lá. Segunda tabela que eu vou montar. Então, abrimos procuração, já colocamos aqui o prazo para você juntar a procuração, subestabelecimento. Próxima tabela, renúncia e revogação da procuração. Renúncia e revogação da procuração. Vamos na tela. Renúncia e revogação. Renúncia. E do outro lado, revogação da procuração. Renúncia e revogação da procuração. Montamos aqui a nossa tabela. A primeira informação que você precisa recordar é que a renúncia é um direito do advogado. A renúncia é uma prerrogativa do advogado. Renúncia é uma prerrogativa do advogado. A revogação é um direito de quem? Do cliente. Então, a primeira informação que você precisa recordar que a renúncia é um direito do advogado e a revogação é um direito do cliente.
Mas eu bato nessa tecla por quê? Porque tem dia que aparece na prova e muita gente erra sem saber porque errou. Se o enunciado fala em procuração, presta atenção, o advogado não revoga nada e o cliente não renuncia a nada. Então, se você inverte aqui essas palavrinhas, a questão está incorreta, a alternativa está incorreta. O enunciado falou em renúncia, a alternativa que eu busco é que vai trabalhar com o advogado. O enunciado falou em revogação, a alternativa que eu busco é a que vai trabalhar com o cliente. Tranquilo, tá? Então, vamos começar a entrar na discussão. O que a OAB diz a respeito da renúncia? A OAB diz o seguinte, olha, o advogado pode renunciar à procuração, pode ou não pode? Pode. Você não é obrigado a trabalhar para determinado cliente durante o processo inteiro. O que vale a pena notar é o seguinte, vamos lá. É permitido renunciar à procuração a qualquer tempo. É permitido renunciar à procuração a qualquer tempo. É permitido renunciar à procuração a qualquer tempo. Desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Então, o advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Vamos conversar um pouquinho no que você acabou de anotar, daqui a pouco vamos completar. Quando falamos, então, que o advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, isso valia ponto em exame recente. Alisson, mas a questão falou que o processo está em fase de recurso. Eu posso renunciar? Pode. O advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, mas está em fase de recurso, não importa. A questão diz que o advogado acabou de receber a procuração. Nossa, eu recebi a procuração semana passada. Eu posso renunciar? Pode. O advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Aí você puxa uma flash completa. Desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca, coloca bem grande. Preferencialmente, vamos na tela, através de uma carta com aviso de recebimento. O advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca, preferencialmente, através de uma carta com AR. Desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca, preferencialmente através de uma carta com aviso de recepção, aviso de recebimento. Eu peço sempre a grifar preferencialmente, como destacamos no seu caderno, porque você é um advogado, você sabe disso. Preferencialmente não quer dizer necessariamente. Você pode renunciar de outra forma? Pode, desde que você, de certa forma, consiga demonstrar que o seu cliente ficou ciente de forma inequívoca. Como estava recentemente na prova, o advogado renunciou pessoalmente. Ele pode renunciar pessoalmente? Pode. Você consegue comprovar que seu cliente ficou ciente? Muito bem, isso é permitido. Eu só coloco preferencialmente através de carta com AR, porque geralmente é assim que aparece na prova, tá bom? Vamos lá. Você enviou a carta com AR para o seu cliente. Você permanece responsável pelo processo? Permanece ou não permanece? Sim, vamos à tela. O advogado enviou a carta com AR para o cliente, ele permanece responsável pelo processo por, no máximo, 10 dias. Lembra disso? O advogado envia a carta com AR para o cliente, ele permanece responsável pelo processo por, no máximo, 10 dias. Por no máximo 10 dias. Eu destaco sempre máximo 10 dias, porque isso também estava na prova não faz muito tempo. Por que colocamos por no máximo 10 dias? Como estava na prova, no segundo ou terceiro dia você enviou a carta com AR. Depois de 2, 3, 4, 5 dias, outro advogado juntou procuração no processo. Se depois de 2 ou 3, 5 dias outro advogado juntou procuração, o que você tem que fazer? Sair imediatamente. Se antes dos 10 dias outro advogado juntar procuração, você deve sair imediatamente. Era essa a resposta da questão. Tranquilo.
Para fechar aqui as questões sobre renúncia da procuração, para fechar qualquer questão de renúncia, também estava na prova não faz muito tempo. Foro íntimo, ainda na tabela de renúncia, colocamos foro íntimo. Foro íntimo, para aqueles que nunca estudaram isso, para quem já estudou, relembra. O que quer dizer foro íntimo em uma questão de renúncia? Vamos conversar. O advogado pode renunciar à procuração a qualquer tempo, pode ou não pode? Pode, do jeito que colocamos no caderno, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Foro íntimo quer dizer, advogado, você pode renunciar à procuração? Pode. Mas não revele o motivo da renúncia. Não é permitido revelar o motivo da renúncia. Foro íntimo quer dizer, não podemos revelar o motivo da renúncia. Como assim? Envia a carta para o cliente, prezado cliente, estou renunciando à procuração por motivos de foro íntimo. Ponto final. Prezado cliente, estou renunciando à procuração por motivos pessoais. Ponto final. Prezado cliente, estou renunciando à procuração. Ponto final. Não me revele o motivo da renúncia, senão você está sujeito a responder um processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil. Simples, foro íntimo, guarda. Como é que você faz para concluir o procedimento da renúncia? Vamos na tela. Enviamos a carta com a R para o cliente, permanecemos responsáveis pelo processo por no máximo 10 dias, da data da notificação, né? Permanecemos responsáveis por no máximo 10 dias, da data do AR. Para concluir, junta no processo. Junta no processo a carta e o aviso de recebimento. Juntamos no processo a carta com a R. Para informar o juízo, né? Para que seu nome saia do processo, para que você deixe de receber publicações, para que você deixe de receber intimações. Juntamos no processo. Concluímos dessa forma o procedimento da renúncia. Qualquer questão de renúncia, resposta está aqui nesse quadradinho. Para encerrarmos esse primeiro bloco, revogação. Responde para mim, a revogação, então, é um direito de quem? Do cliente. Podemos proibir o cliente de revogar a procuração? Não. Alisson, mas eu tenho uma cláusula no contrato que proíbe a revogação. Não, essa cláusula não vale. Não podemos proibir o cliente de revogar a procuração. Coloca isso na prática. Você, advogado, está atuando. Atua até aqui. Certo dia, o seu cliente vira para você e fala assim, olha, meu advogado, eu não quero mais que você seja o meu advogado. Eu pretendo revogar a procuração. Ele pode fazer isso ou não pode? Claro que pode, a revogação é um direito dele, como acabamos de falar. Revogação é um direito do cliente. Ele pode revogar, sim, não podemos proibir. O que nesse caso você vai deixar o seu cliente ciente é o seguinte. Prezado cliente, você pretende revogar a procuração? Você pode. Só que fique sabendo que, a partir de amanhã, eu não respondo mais pelo processo. Então, preste atenção. Na revogação, ao contrário da renúncia, onde você permanece responsável por no máximo 10 dias, na revogação, a partir do dia seguinte, você não responde mais pelo processo. A partir do dia seguinte, você não responde mais pelo processo. Prezado cliente, você pode revogar, mas fique ciente que a partir de amanhã eu não respondo mais pelo processo. Vamos colocar isso daqui na prática, que deve você visualiza e não esquece. Se você explica isso para o cliente você está revogando, a partir de amanhã eu não sou mais seu advogado no processo, eu não respondo mais pelo processo, e mesmo assim o cliente resolve revogar, é porque ele já tem o quê? Ele já tem pré-contratado um outro advogado. Ele já foi conversar com outro advogado, e o advogado disse, olha, você já tem advogado constituído, eu não vou entrar no processo. Tudo bem? A não ser que seu advogado renuncie à procuração, a não ser que ele subestabeleça sem reserva de poderes a procuração, ou que você revogue a procuração. O advogado deu essas opções, o cliente foi no seu escritório e resolveu revogar a procuração. Tranquilo? Pessoal, então colocamos informações nesse primeiro bloco sobre atividades privativas de advocacia e eu passei aqui algumas informações em procuração. Um dos temas do Dominando Ética, eu vou complementar informações por aqui, trabalhar aqui relações com o cliente, tá bom? Pequeno intervalinho para virar mídia e na sequência vamos dar continuidade da matéria. Até já.